Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está ótimo. Hoje nós temos a aula de número 8 e o tema da nossa aula é o fim da morte. Pega a sua Bíblia Sagrada e vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos direcione para aprendermos um pouco mais da palavra dele. Soberano Deus, maravilhoso Pai, em tuas mãos nos colocamos agora para aprender da tua palavra e crescermos espiritualmente em nome de Jesus. Amém. Feita a oração, então vamos para o que interessa. Olha, já ouviu aquela frase assim, só não tem jeito para a morte? Já? Outra frase agora aqui, ó. Só a morte não tem jeito nem conserto, o resto tudo dá jeito. A gente dá jeito pra tudo, né? Principalmente aquele jeitinho brasileiro. Agora eu quero falar pra você que a morte de uma pessoa amada, ela pode também significar a morte de uma pessoa em vida. Porque a pessoa que morreu, ela se foi, mas a pessoa que ficou ainda aqui, ela pode se sentir assim tão triste que acaba morrendo socialmente, morrendo perante a família, perante os que ficaram. Isso é muito triste, porque vem a saudade, porque vem o desespero. Mas eu quero te dar uma colher de chá. Há uma esperança, tá? Há uma esperança. Hoje nós vamos falar sobre o fim da morte. Então você que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, perdeu tia, perdeu tio, perdeu avó, se eles morreram em Cristo, essa aula é para você, porque ainda há esperança. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. O que Jesus afirmou poder controlar. Jesus tem o controle, tá? Jesus tem o controle em suas mãos. Você vai ler essa passagem bíblica e você vai entender que Jesus controla a morte e o inferno. Abro aspas aqui, esse termo inferno não é o que muitos pensam aí só digamos assim, operação satânica, tá bom? Entenda inferno como local dos mortos, tá? Sepulcro dos mortos, como morada dos mortos, sepultura, tá bom? Então Jesus tem controle da morte, ou seja, do estado físico no qual nos encontramos em determinado momento, e ele também tem a chave do local onde se guardam os mortos. Conseguiu entender? Mais adiante, então, abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 2, versículo 7. Como é representada a criação do homem? Olha só. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então eu quero desmistificar uma coisa aqui para você. Não existe corpo, alma e espírito. Vamos ler de novo aí, ó. Lá no finalzinho fala assim: o homem passou a ser alma vivente. Se ele é alma vivente, ele não passou a ter uma alma vivente em si, ele passou a ser. Ser e ter tem uma diferença muito gritante, é isso que você precisa entender. A partir do momento que a pessoa morre, Deus toma para si o fôlego de vida, Deus toma para si o espírito desta pessoa, porque nós não podemos entender alma como algo dissociado desta carne. Nós devemos entender que nós somos alma vivente, ou seja, um corpo que tem o fôlego, que carrega a porção do fôlego de Deus. Que maravilha, né? Então veja bem, qual é a condição humana segundo a Bíblia? Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma humana morre como consequência do pecado. Nós só morremos, nós não fomos feitos para a morte não, tá? Por isso que nós sentimos muita dor quando alguém morre, por isso que a morte é inaceitável. Nós aceitamos um monte de coisa nesse mundo, mas a morte ela é inaceitável, porque Deus não criou o ser humano para a morte. Mas por meio da desobediência, por meio
da falta de credibilidade no poder magnífico de Deus que os nossos pais Adão e Eva pecaram e receberam como consequência a morte. Deus criou a humanidade para ser imortal. A morte não era a vontade de Deus para o ser humano recém-criado. Ela é resultado, então, da desobediência. Gênesis 2:17. A alma, palavra usada na Bíblia para se referir a um ser vivo, humano ou animal. Gênesis 2:7, também Levítico 11:46, morre como consequência do pecado, como eu já citei para vocês. Os mortos sabem sobre si e sobre os viventes? Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Também eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 146, versículo 4, onde diz que depois que a pessoa morre, ela se torna inconsciente. Também é impossível que os mortos apareçam para os vivos. A Bíblia declara que eles nunca voltam. Jó, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. E não tem o que? Sentimentos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6. Não planejam nada. Eclesiastes 9, 10. Não louvam a Deus. Salmo 115, versículo 17. E Isaías 38, versículo 18 e 19. E é lógico que assim seja, pois para tudo isso é necessário a consciência. Para se fazer tudo isso que a gente citou aqui, que os mortos não fazem, é necessário ter consciência, coisa que os mortos não têm. Agora abra sua Bíblia em João, no capítulo 11, do versículo 11 ao 13, nós vamos entender de que forma Jesus Cristo se referia à morte. Jesus se referiu, quando Lázaro morreu, ele disse para quem estava avisando ele lá que Lázaro tinha morrido, ele falou assim, não, calma, Lázaro só dorme, Lázaro só está dormindo. Entenda que para Deus, para Jesus, quando nós morremos, nós estamos adormecidos e é um sono sem consciência. Se nós pararmos para pensar, quando estamos dormindo, nós não pensamos, nós não raciocinamos, nós não levantamos para fazer as coisas, e assim são os mortos. A imagem do sono é apropriada para demonstrar o estado do ser humano na morte. Primeiro, está inconsciente do que se passa ao redor, está em inatividade, e terceiro, descansa na esperança de despertar. Mateus capítulo 9, versículo 24. Quando os seres humanos despertarão para receber a recompensa de sua salvação? Olá, ou perdição, né? João capítulo 5, versículo 28 e 29. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. O que Jesus fará com a morte no fim do milênio? Essa eu não vou dar pitaco, você vai ter que pesquisar e encontrar essa resposta, viu? Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 21 e versículo 4. O que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra prometidos por Jesus? Toda lágrima será enxugada dos olhos, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Essa que eu não consegui segurar, falei. Mas pesquisa aí, faça a tua pesquisa na Bíblia Sagrada. Nós temos um compromisso maravilhoso e eu quero que você assuma ele comigo agora. Entendi que a morte é um estado de inconsciência até o momento da segunda vinda de Cristo. E eu me comprometo a andar com Jesus a fim de que, caso não esteja vivo por ocasião da sua vinda, possa ser ressuscitado para a vida eterna. Glória a Deus. Eu oro por você. Pai de amor, obrigado por este momento maravilhoso no qual aprendemos um pouco mais da tua palavra. Fica conosco, Senhor, nos instruindo continuamente para que entendamos o teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu finalizo essa aula convidando você para a nossa próxima aula, que traz o tema Os 7 Selos. Eu conto com você, Deus conta com a gente. Beijo e até lá!